Olá, boa noite. Obrigado a você por estar me acompanhando aqui no canal do YouTube de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje é dia 2 de março de 2025, domingo de carnaval. E por ser domingo de carnaval, estarei falando sobre coretos carnavalescos. Os coretos do inesquecível João Titio. João Nicolau Jorge era filho de uma família de libaneses que veio para Santa Cruz no final do século XIX. O pai dele chamava-se Nicolau e a mãe chamava-se Joana. Ele nasceu em 1920, João Titio. Passou a chamar João Titio porque tinha uma loja que chamava-se Feira do Titio. E tem algumas versões, mas todos sabem que era uma pessoa muito querida, muito amiga aqui. A partir de 1948, o João Titio começa a trabalhar ajudando na montagem de carros alegóricos das antigas sociedades carnavalescas. Santa Cruz teve 3 sociedades importantíssimas que foram os progressistas, os democratas e os furrecas. Em 1955, ele já produz o seu primeiro coreto. E a partir daí não para mais. Aí tem alguns coretos que se tornaram famosos, conhecidíssimos, que até hoje são lembrados pelos mais idosos, né? Que foi o coreto de 1960, o ano em que foi construída, foi inaugurada a capital do Brasil, Brasília, a nova capital, né? Quando ele presta homenagem ao JK, Juscelino Kubitschek, o presidente de Bossa Nova, né? E também ele faz uma espécie de réplica do Palácio da Alvorada, imitando aquelas colunas do Palácio da Alvorada. Em 1965, no ano do 4º centenário do Rio de Janeiro, 1565-1965, o João Titio faz outro coreto também fantástico, magnífico. E 2 anos depois é a vez do 4º centenário de Santa Cruz e volta a fazer novo coreto também, belíssimo, belíssimo, com um brasão heráldico. Ontem, quem me acompanha aqui pelo canal do YouTube, sabe que eu fiz uma postagem sobre a heráldica em Santa Cruz, falando do Alberto Lima, que foi o autor do brasão heráldico. E o João Titio faz então esse coreto em 1965. Daí para ele não para mais. Mas ele não fazia apenas coretos. Ele participava de todas as atividades ligadas, sempre que tinha alguma coisa para embelezar esteticamente Santa Cruz, ele estava lá. Por exemplo, nas quermesses, as quermesses eram festas realizadas na rua Felipe Cardoso, idealizadas pelo Padre Grêmio, como se fosse uma feira da providência daquela época, né? Então havia as barracas das etnias, barraca dos japoneses, barraca dos italianos, barraca dos libaneses, barraca dos portugueses. E o João Titio, cada barraca dessa tinha as características que procuravam fazer, mostrar também um pouco daquele país representado. E o João Titio estava lá presente, sempre ajudando a fazer a ornamentação. E quando chegava também o Natal, a Igreja Católica mandava fazer um presépio, ficava um presépio lindo, era um trabalho cenográfico fantástico. E o João Titio ia lá, fazia o presépio, montava o presépio, muitíssimo bonito. Chegou algumas vezes esse presépio também a ser feito, montado ali na rua Felipe Cardoso, no mesmo local da chamada Praça do Rinque, atualmente Praça Benedito Freitas, atualmente ocupada pela estação terminal do BRT, rodoviária do BRT de Santa Cruz. Infelizmente, acabou com o carnaval, acabaram-se as festas, os desfiles, não tem mais nada. Mas, deixando esse lamento de lado, vamos então apresentar aqui, a partir de algumas imagens que eu selecionei, no PowerPoint, para que vocês possam conhecer os trabalhos do inesquecível João Titio. Na primeira imagem, aqui no primeiro slide, nós temos aqui o primeiro coreto do João Titio de 1955, que ele deu o título de Musas das Artes. Observem, deixa eu ver se vocês pegam aqui o cursor, observem que as musas estão aqui em cima. Essa parte aqui, ela girava. Agora, eu queria chamar a atenção, não sei se vocês conseguem ver o cursor, se não conseguem, aqui à direita, na parte superior, tem escrito cinema,
porque aqui existia exatamente um cinema, que era o Cine Palácio Santa Cruz. Né? Como é um canal de Santa Cruz, a gente sempre abre um parênteses aqui para falar de outras coisas também. Então era um Cinema Palácio, Cine Palácio Santa Cruz, onde hoje estão instaladas as agências bancárias do Banco do Brasil, do Itaú e aquelas lojas ali. Um pouco mais à esquerda, vindo para cá, tinha o Cine Santa Cruz, que o pessoal chamava de Poeirinha. E mais para cá, lá em cima, na igreja, tinha o Cine Nossa Senhora de Fátima, o Cine Fátima, que o pessoal chamava de Cine da igreja. Então, era o Cinema Novo, que era o Cine Palácio Santa Cruz, o Poeirinha, que era o mais antigo, que era o Cine Santa Cruz, e o Cinema da igreja, que era o Cine Nossa Senhora de Fátima, que era o Cine Fátima. Mas voltando aqui a falar do coreto, observem bem a dimensão deste coreto. Olha que enormidade. Quantas pessoas em cima, aqui eles fizeram uma espécie de palanque, né? E as pessoas ficavam aqui para dançar. Então esse foi o primeiro coreto dele, de 1955. E a foto que eu coloquei aqui é um retrato, é um recorte de uma foto que foi publicada neste catálogo aqui de número 21, Artesãos do Carnaval, Carnavalesca de Santa Cruz, que foi um catálogo para ser distribuído durante a exposição produzida lá pela Sala do Artista Popular do Instituto Nacional do Folclore. Foi uma professora universitária, arquiteta, Diná Guimarães, que veio a Santa Cruz, entrevistou várias pessoas e montou essa exposição lá. Ficou uma exposição muito bonita. E a Diná, nesse catálogo, ela fez questão de publicar este puff. O que era o puff? O puff era um folheto que eles distribuíam nestas festas do carnaval. Era como se fosse, por exemplo, no teatro, quando as pessoas frequentam, elas recebem um folheto, né, com as peças, aquele que vai ser o libreto, né, com aquilo que vai ser apresentado. Então o puff era referente ao carnaval. Então vejam aqui, Carnaval de 1955, Evoé, 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 a saudação carnavalesca, muito comum, que se usava mais antigamente. Hoje em dia ninguém mais lembra disso, né? Ao povo de Santa Cruz. O comércio desta tradicional localidade, cuja fama de melhor carnaval dos subúrbios legou o entusiasmo com que ainda se festeja o reinado da folia, sente-se ufano em dedicar-lhe o monumental e maravilhoso coreto da rua Felipe Cardoso, intitulado Palácio das Musas. Mercúrio com muito acerto, sempre esta terra engrandece, agora este merecido coreto ao seu povo oferece. Vejam que essa quadrinha está falando em Mercúrio, Mercúrio que é, na mitologia grega, né, o símbolo do comércio, o deus do comércio, Mercúrio. E 1955 foi um ano depois daquele blocos de protesto que vai dar origem ao bloco da crítica, que vai fazer a crítica exatamente ao comércio, né? Bom, continuando aqui. Com cerca de 14 metros de altura, considerado já o mais alto dos subúrbios em 3 grandes lances, tendo 9 metros de frente, todo caprichosamente adornado com belos altos relevos, serografado com as mais vivas cores e iluminado mais de 1000 lâmpadas, seu efeito causará entusiasmo e tornará o Carnaval de Santa Cruz um maravilhoso reino da alegria. Dedicada ao povo de Santa Cruz na sua consagração às 9 musas que inspiraram as artes antigas, encerra também merecida homenagem à Sociedade Musical Francisco Braga, pioneira da arte musical e teatral nesta localidade, pelo seu cinquentenário transcorrido no dia 22 de janeiro deste. Quer dizer, nós estamos falando aqui de 1955, a Braga tinha sido fundada em 22 de janeiro de 1905, quer dizer, alguns anos depois da 24 de fevereiro. Mas, inclusive, essa questão de fundação também, há uma polêmica quando se fala da história das duas grandes agremiações, porque a Ginásio Musical Recreativa 24 de fevereiro, que foi fundada em 1891, exatamente para homenagear a primeira Constituição republicana, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891,
ela ficou um tempo sem atividades e depois ela retorna, e por isso a Braga quis assumir dizendo que foi a primeira. Continuando aqui o texto. A comissão agradece a colaboração recebida, especialmente ao valoroso comércio, cuja crítica injusta não o atingiu, quer dizer, a crítica é referente a 1954, pois jamais negou seu concurso às iniciativas em prol desta localidade. E se Coreto não houve no ano passado, quer dizer, 54, né? É porque não lhe cabia esse empreendimento. Assim, deste ano em diante, o povo terá seu Coreto no carnaval, porque agora o seu comércio, veja que está tudo aqui em caixa alta para dar bastante ênfase, né? Porque agora o seu comércio assim o quer. Quer dizer, então, a partir de agora o comércio assume a responsabilidade pelo Coreto. Este majestoso conjunto arquitetônico teve como seus autores os seguintes artistas: cenógrafo João Nicolau Jorge, escultura Alcir Solé, eletricista Peter Sacristão, carpintaria Paulo e Mário Rezende, Júlio Piovesan e Oscar Fernandes Cocá. E mais a valiosa colaboração de Neco, Quintino, Geraldo, Ariola, Miminho, Delcio, Nivaldo, Alcir da Costa, Nali, Milton, Buguinha, Bilô e César Dias. Ao nosso amigo vereador, senhor Ari de Almeida Costa, nosso reconhecimento pelo apoio e valiosa colaboração. A esses bravos companheiros, verdadeiros campeões do Carnaval de 1955, penhoradíssima agradece a Comissão Santa Cruz Carnaval de 1955. Vejo que eles não esqueceram de fazer uma puxadinha política, que esse Ari de Almeida Costa era um vereador da localidade, principalmente lá da base de Campo Grande, mas que estava sempre presente aqui. Então, isso aqui, esse PUF, esse é o texto do PUF que a ADINAR publica no catálogo de número 21, que vocês quiserem, vocês poderão obter pela internet. Então ele está fazendo aqui, dando uma espécie de resposta aos protestos do ano de 1954, né? Daquele que viria a ser o bloco das críticas a partir de então, a partir de 2 anos depois. Aqui tem uma fotografia que também foi tirada do catálogo, que eu estou fazendo referência, que é João Titio, com a mãe dele, Dona Joana, à esquerda, e o pai, o seu Nicolau. O seu Nicolau era comerciante, né? Chegou também aqui e começou a trabalhar. Coretos carnavalescos, o inesquecível João Titio. Não há como se esquecer da figura simpática do João Titio, comerciante de descendência libanesa, das famílias que vieram para Santa Cruz no final do século XIX. João Nicolau Jorge era comerciante e proprietário da loja conhecida como Feira do Titio, localizada em uma das antigas residências que ainda restavam do centro do bairro, na rua Felipe Cardoso, esquina com a rua Visconde de Sepitiba, ao lado da famosa e tradicional loja Toffani, antigo mercado de secos e molhados, bem em frente à atual estação do terminal do BRT do bairro. Aquelas lojas, onde ali hoje tem o Ponto Frio, todas aquelas lojas ali, na década de 60, ainda eram casas de moradores, tanto que muitos moradores ficavam assentados ali na frente, tinha uma varandinha, né? Isso já depois é que foram sendo transformados em loja. E o João Nicolau Jorge, então, aparece aqui, é uma foto, como eu falei, de dezembro de 1942, com os pais dele, o Nicolau e Dona Joana, né? Reproduzido do catálogo. Essa foto foi tirada antes da viagem dele para Fernando Noronha. Como eu falei, o Brasil estava na época da guerra, né, começando praticamente estado de guerra, e havia necessidade, então, do reforço militar para Fernando Noronha, e o João Titio foi designado para servir em Fernando Noronha. E aqui ele está se despedindo dos pais, né?
E inclusive essa presença dele na Força Expedicionária deu direito a uma homenagem àquele monumento que tem da Força Expedicionária Brasileira, ali da a FEB, né, em frente ao quartel, tem o nome do João Titio. Mas aqui tem outro coreto de 1960, porque ele continua fazendo seus coretos, né? João Titio, de inapagável talento artístico, era espirituoso, afável, de fácil relacionamento, extremamente generoso em suas ações diárias. Não havia, pelo que se saiba, alguém que, conhecendo pessoalmente o João Titio, deixasse de admirá-lo e gostar dele. Eu, Sivaldo, né? Ainda transitava da adolescência para a idade adulta quando tive o prazer de conhecer o titio, tratamento carinhoso que os jovens dão aos amigos de seus pais ou aos pais de seus amigos, mas que, no caso do João Nicolau Jorge, era uma forma de cumprimento de todas as pessoas, desde familiares, amigos, comerciantes do centro de Santa Cruz e todos que frequentavam a sua loja. Eu tive o prazer, a satisfação de viajar com o João Titio, pelo menos uma vez. Nós fomos a Itatiaia, numa daquelas incursões, daquelas excursões promovidas pelo Padre Guilherme, que fazíamos aquelas escaladas lá no Pico das Agulhas Negras. Então, eu fui no carro com o João Titio, dirigido pelo José Ferreira, o José Pochá, e lembro como ele era espirituoso, né? Estava sempre com uma coisa alegre. E mais adiante, em 1976, quando eu me casei, eu tive a grande satisfação de receber de presente do João Titio uma garrafa enorme de champanhe, de 3 litros de champanhe. Eu enchi de champanhe para todo mundo lá no meu casamento. Então, era uma pessoa generosa porque, como ele era dono de uma papelaria, naquela época, as escolas municipais não davam material ainda para as crianças. Só algumas escolas é que tinham uma caixa escolar, então aqueles alunos bem pobres mesmo tinham que pedir. No Barão do Rio Branco aconteceu isso. E eu vi o João Titio dando cadernos para meninos lá do Morro do Chá, que iam lá na papelaria. Então era uma pessoa de um caráter generoso. A feira do Titio a feira do Titio era a loja dele, né? Era um misto de papelaria, loja de brinquedos e de diversificados objetos do lar. Uma espécie de micro shopping que atraía seus frequentadores pelo seu aspecto interno, colorido, iluminado e sempre muito bem decorado, mas principalmente porque os fregueses queriam mesmo ter alguns momentos de prosa com aquela pessoa vivaz, inteligentemente engraçada e permanentemente em estado de bom humor. É interessante, porque a pessoa de alto astral, aquela pessoa simpática, traz sempre, convida sempre a gente a estar presente, né, com elas. E o contrário também acontece, né? Nas festas natalinas, no carnaval, nas quermesses da paróquia, durante a construção da nova igreja de Nossa Senhora da Conceição, João Titio deixava por alguns dias a gerência da sua loja, assumia o seu lado artístico, criativo, inovador e cultivador das belas artes e partia para a construção de presépios, coretos, alegorias e tudo mais que podia produzir beleza estética para a mais tradicional rua do bairro e interior da igreja matriz. No caso dos presépios, o João Titio fazia realmente verdadeiros cenários, era uma coisa magnífica, fantástica. Cada ano ele inovava um pouco. E em relação à quermesse, como eu já comentei aqui, eram aquelas barracas. Então ele sempre ajudava, a barraca dos italianos, procurava trazer sempre alguma coisa que caracterizasse aquelas barracas. Mas vejam aqui um dos coretos, chamado o Moinho da Fusarca, que era esse coreto de 1956, que essa parte aqui ela girava, isso aqui ele girava, ele fez um tipo de mecanismo aqui, girava. E aqui tem uma platibanda, que era uma varandinha, onde as pessoas passavam por aqui, não eram muitas pessoas. E aqui é a parte mais alta da rua Felipe Cardoso. O texto ao lado, com algumas informações biográficas do João Titio, foi escrito pela professora universitária e arquiteta Diná Guimarães,
que coordenava a Sala do Artista Popular em 1986, quando foi realizada a exposição Artesãos do Carnaval. Aqui nós temos a capa do catálogo que está reproduzida abaixo, né? E eu coloquei aqui um link para aquelas pessoas que quiserem, poderão adicionar isso aqui na internet e ter esse catálogo em casa, porque inclusive disponibiliza não esse, mas outros catálogos. Inclusive tem uma outra exposição também de Carnaval de Santa Cruz, sobre as máscaras de fantasia, né, sobre o Clóvis, que também está lá disponível, né? Outro, que é o texto da Diná, né? Outro importante artesão, porque ela fala de Américo Belo, de outros artesãos, ela vai falar do João Titio, né? Outro importante artesão carnavalesco santacruzense é João Nicolau Jorge, conhecido por todos como João Titio, pelo fato de possuir muitos sobrinhos. Não é bem isso aqui, né? O João Titio foi um nome dado, uma forma carinhosa de ser chamado, porque todo mundo chamava ele de João Titio. Até pessoas da mesma idade, até mais idosos do que ele, chamavam de Titio, João Titio. Então não é tanto por causa dos muitos sobrinhos, embora ele tivesse vários sobrinhos sim. Nasceu em 1920, começando a trabalhar em 1948 como criador de coretos, época em que o carnaval de rua local já ia perdendo seus desfiles de préstitos. Por esse motivo, João Titio especializou somente em coretos carnavalescos. Esse artista trabalhava inicialmente ajudando Américo Belo, a quem muito admirava, embora considere sua obra com um estilo diferente daquele do seu mestre. Tal diferença de estilos artísticos consiste principalmente no uso das cores, pois ao contrário de Belo, Titio sempre empregou cores primárias na concepção de seus coretos. João Titio é filho de imigrantes libaneses, mas faz questão de afirmar sua nacionalidade brasileira. Foi pracinha, tendo servido em Fernando de Noronha. Por ser figura popular em Santa Cruz, foi sempre alvo do bloco da crítica. Ele mesmo reconhece que as placas que faziam com ele não eram ofensivas, mas sim afetivas, pois essas críticas eram feitas no tempo em que todos se conheciam na comunidade. A inspiração para seus coretos vinha principalmente dos eventos da história contemporânea, como, por exemplo, o quarto centenário do Rio de Janeiro, o quarto centenário de Santa Cruz e a inauguração de Brasília. Coreto de autoria de João Nicolau Jorge, João Titio, construído em 1967, ano da comemoração do quarto centenário de Santa Cruz, 1567-1967, com destaque para o brasão heráldico de autoria do cartógrafo Alberto Lima. Em 1960, conforme texto da professora e arquiteta Diná Guimarães, no catálogo que já me referi anteriormente, o coreto idealizado pelo João Titio teve como temática o carnaval em Brasília, simbolizando o Palácio da Alvorada. O texto aqui da Diná. Os coretos acima descritos, em linhas gerais, representam os últimos esforços de segmentos menos abonados da população para organizar carnavais luxuosos em seus bairros, contando para isso com o apoio dos comerciantes locais. Em vários puffs aparecem referências ao nosso valoroso comércio que, como sempre, cedeu o barracão para o coreto e forneceu madeiramente bruto para empréstimo. A subvenção dos comerciantes começa a decrescer a partir da década de 1960, tornando-se quase inexistente nos anos 70, quando o carnaval local passa a ser produzido com o apoio da Rio Tour. Observem aqui na foto colorida do coreto, essa foto na parte ali, como eu já falei, né, a estação do BRT, que era a Praça do Rio, onde eles montavam um coreto. Observe aqui que tem o escudo do brasão heráldico Santa Cruz, né, belíssimo, de autoria do Alberto Lima, que eu fiz a postagem ontem sobre a heráldica de Santa Cruz, os dois golfinhos. E ainda aquelas árvores da rua Felipe Cardoso, aquela parte de trás, com algumas casas, aqui também eram residências.
Hoje tem a entrada aqui do centro comercial e mais aqui para a esquerda, não sei se vocês estão vendo aqui um fusquinho do lado de cá, fica a agência do Banco do Brasil, depois a agência do Itaú e outras lojas. Então aqui na parte da Felipe Cardoso, ali é que eram montados coretos. Coreto de autoria de João Nicolau Jorge, João Titio, construído em 1959, na chamada Praça do Rinque, hoje Praça Historiador Benedito Freitas, parte central da Rua Felipe Cardoso, onde atualmente se encontra instalada a estação do terminal da linha rodoviária do BRT. Na parte central da foto, lado direito, logo após uma das saias do coreto, é possível ver as portas da loja conhecida como Feira do Titio, de propriedade de João Nicolau Jorge, onde hoje se encontra uma loja do Ponto Frio. Não sei se vocês conseguem ver o cursor, aqui tem o coreto, né? As saias eram essas partes aqui que eles chamavam, né? Aqui tinha uma platibandazinha, onde geralmente ficava um grupo aqui, uma banda, não era um grupo muito grande para tocar. Essa lojinha que aparece aqui era exatamente a Feira do Titio, a loja Feira do Titio, que era uma loja pequena, muito graciosa, muito iluminada, muito bem decorada e sempre com muita gente, porque o pessoal ia lá para conversar com o João Titio. Aqui tem uma outra foto também da Felipe Cardoso, né? Mostrando uma multidão reunida na parte alta da Felipe Cardoso. Vocês observam que a Felipe Cardoso tem uma partezinha mais alta, né? E a rua mesmo ela é no nível mais baixo, né? Bem no centro de Santa Cruz, passagem dos blocos, desfile de 1960, quando João Titio construiu o coreto homenageando Brasília, o presidente Bossa Nova JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, e ao fundo vocês podem ver ainda o quartel. Vamos ver se o cursor mostra aqui, ó. Aqui tem o quartel, né? E aqui tem uma parte do hospital, o antigo hospital com a sua caixa d'água. Mas eu quero chamar a atenção mesmo para essa multidão. Vejam vocês como as pessoas se interessavam, concorriam. E a Feira do Titio, ela ficava bem por aqui, numa lojinha desse lado de cá. Outro ângulo da foto, mas aqui já é do quarto centenário. Vocês observem aqui que tem um símbolo do quarto centenário. Esse símbolo foi idealizado pelo designer Luiz Magalhães, que mais tarde vai ser o ministro da Cultura, né? E aqui mostra a multidão reunida na Felipe Cardoso, em 1965. Vejam ainda, tem os Clóvis, aquela ruazinha, aqui é onde tem a estação do BRT, aqui tem a loja Toffoli, desse lado. Não sei se vocês estão vendo o cursor, mas vamos ver, se não estão vendo o cursor. À direita, na parte superior, a loja Toffoli. Aqui embaixo, descendo um pouco, a loja, a feira do João Titio, né? A Feira do Titio. E aqui ficava, lado esquerdo, ficava o coreto, né? Então, mostrando também o hospital, né? A caixa d'água do hospital e o quartel, lá no fundo. Tomara que o cursor esteja funcionando, tem dia que não funciona. Novamente, a foto, só que aqui nós estamos vendo do ano da construção de Brasília. Vocês observem aqui, vamos ver se o cursor pega, mostrando as colunas do Palácio da Alvorada. Então, o Carnaval de 1960, coreto com motivos arquitetônicos, semelhante às colunas do Palácio da Alvorada, em foto que foi tirada da parte onde hoje se encontram as agências bancárias, anteriormente ocupada pelo Cine Palácio Santa Cruz, que eu mostrei para vocês naquela primeira foto lá do coreto dele de 1955. Então, vamos ver se o cursor mostra aqui para vocês a loja Toffoli e a loja da Feira do Titio ficava aqui desse lado. Mas observem quanta gente, que multidão. Porque o pessoal naquela época não tinha preocupação com questão de violência, né, nada disso. Então realmente eles prestigiavam o carnaval. Um dos pórticos alegóricos montados ao longo da rua Felipe Cardoso, havia outros dois. Um nas proximidades da estação. Beber uma aguinha aqui para ver se... E o outro no Marco 11. São de 1965. Mesmo ano que João Titio construiu o coreto homenageando o quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. 1565, 1965.
Observe o prédio, esse prédio grande aqui, se vocês conseguem ver o cursor, ainda existe. Na época tinha um banco aqui, a agência do banco do Unibanco. Aqui tem a loja Toffani e aqui à esquerda ficava a loja da Feira do Titio. Aqui vocês têm esse pórtico, que existiam outros pórticos também semelhantes a esse. Encerrando essa postagem, eu quero falar sobre o legado do João Titio, porque o João Titio era apaixonado por Santa Cruz, apoiava e participava intensamente das principais atividades comunitárias, sociais, religiosas e culturais do bairro. Ele deixou a boa semente proliferar, a partir da atuação sequenciada pelos seus filhos, a professora Roseli e o empresário Munir Nicolau, ambos atuantes da Comissão de Carnaval da Escola de Samba Acadêmica de Santa Cruz. A Joseli foi casada com o Zezo, ela faleceu em 2009, teve uma participação fantástica lá na Acadêmica, por isso que ela foi homenageada no ano 2010, no Carnaval 2010, ela foi homenageada, né? E ela integrava a comissão de Carnaval, que era responsável por fazer o samba, né? E foi autora, juntamente com os outros, dos últimos 7 enredos apresentados pela escola, antes do falecimento dela. Por isso ela foi homenageada com a designação de um espaço de educação infantil, que são aquelas escolas para as crianças pequenas, né? O chamado ED. Então aqui tem a inauguração da escola ED, né? Espaço de Educação Infantil, professora Roseli Nicolau Jorge Coutinho, que fica localizada na Rua Caldeira de Alvarenga, no bairro da Urucânia, Santa Cruz. Aqui tem o Zezo, no dia da inauguração, uma comissão de carnaval, né? Uma comissão da Escola de Samba esteve presente lá, porque afinal de contas ela teve uma atuação. Aqui tem a Cláudia Costin, que era a secretária de Educação naquela época. E aqui nós temos o nosso amigo José Mauro, que era porta-bandeira, atuou muito na Acadêmica de Santa Cruz. O Munir, também filho dele, participa desde 2003 dessa comissão de carnaval. Então fica aqui a nossa homenagem ao legado, não encerrando com tristeza, com aspecto fúnebre, com necrológico, mas sim com alegria, porque são pessoas que fizeram muito pela alegria da população de Santa Cruz no carnaval. Então fica a nossa homenagem ao João Titio, tá a foto dele aqui, a Roseli e ao Munir, a todos que ainda querem alguma coisa de boa pelo carnaval, pelo menos no caso da memória, de nós estarmos lembrando do inesquecível João Nicolau Jorge, o nosso querido, saudoso João Titio. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.